Olá, eu sou José Hilário e você é muito bem-vindo a esse podcast. Nós estamos em nossa primeira temporada tratando sobre o tema discipulado. E hoje estamos no episódio número 4. E o objetivo desse episódio é responder a pergunta: o que é discipulado? Já vimos o que é um discípulo. Um discípulo é um aprendiz, um pupilo, aquele que imita um mestre ou um professor. Crer em Jesus significa ser discípulo de Jesus. A esse processo dá-se o nome de discipulado, que é o ato de seguir a Jesus. Vimos no episódio anterior que nos tornamos discípulos de Jesus sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, entrando em um relacionamento com Deus Trino e aprendendo a obedecer a tudo que Jesus ordenou até o fim dos tempos. Foi o que vimos em Mateus 28, de 18 a 20. Ou seja, um discípulo é alguém que se identifica com Jesus através do batismo e que imita e obedece a Jesus durante todo o restante de sua vida. E nesse texto que estudamos, também descobrimos o que um discípulo deve fazer. A ordem de Jesus aos seus discípulos é: façam discípulos. Então, um discípulo de Jesus, além de segui-lo, também deve fazer outros discípulos de Jesus em todo o mundo. Logo, ser discípulo de Jesus envolve duas palavrinhas muito importantes nessa nossa discussão dessa temporada. A primeira é seguir a Jesus. A isto chamamos de discipulado. Então, ser discípulo envolve o discipulado, que é seguir a Jesus. A segunda palavrinha é discipular. Ser discípulo de Jesus envolve ajudar outros a seguirem a Jesus. É isso o que significa discipular. Portanto, se somos discípulos de Jesus, estamos em um processo de discipulado, que é seguir e imitar ao nosso mestre, mas também temos de discipular, que é ensinar outros a também serem discípulos de Jesus. Portanto, se nós não temos feito essas duas coisas, ou fazemos apenas uma delas, nós temos desobedecido ao nosso mestre. Bom, a partir do episódio de hoje, nós vamos aprender sobre como fazer discípulos. Basicamente, o resumo de tudo o que falaremos nos próximos episódios está contido no texto de Marcos 3, versículos 13 a 15, que nos mostra como Jesus fez os seus discípulos. Aqui tem um belo resumo. O texto diz assim: Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Como fazer discípulos? O resumo de todos os próximos episódios que trataremos está aqui, imitando a Jesus. Como Jesus fez discípulos. Tem 3 verbos aqui importantes que destacamos nesse texto. O primeiro é chamar, versículo 13. Jesus chamou os que ele quis. Para fazer discípulos, precisamos tomar uma iniciativa. Precisamos escolher ao menos alguns, ou pelo menos um, e chamar essas pessoas para seguirem a Jesus conosco. O segundo verbo é o verbo estar. Jesus chamou estes homens para que eles estivessem com ele, diz o texto. É isso que lemos no início do versículo 14. Fazer discípulos envolve desenvolver um relacionamento em que os dois aprendem de Jesus e aprendem sobre como imitá-lo. Por fim, o terceiro verbo está ainda no versículo 14 e no versículo 15. É o enviar. Jesus chamou os que ele quis, ele os chamou para estarem com ele e então para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Fazer discípulos de Jesus envolve enviar esses discípulos, capacitá-los para que eles façam o mesmo que você fez com eles a outras pessoas. Há um livro que mudou a minha jornada como discípulo de Jesus e espero que também mude a sua. É o livro O Plano Mestre de Evangelismo, do autor Robert Coleman,
da editora Mundo Cristão. Ele ainda é publicado até hoje. Ele destaca nos evangelhos como Jesus fez os discípulos dele e como nós podemos seguir o seu exemplo e fazer discípulos ainda hoje. Então os nossos próximos episódios se basearão nesse livreto, em como o autor identifica nos evangelhos a maneira com que Jesus fez os seus próprios discípulos. Atualmente, se fala muito sobre evangelismo e quase nada sobre discipulado, desconsiderando que as duas coisas andam lado a lado. São várias ideias ou esquemas mirabolantes de evangelismo que surgem da cabeça dos autores, claro, mas pouco é baseado em observações feitas pela análise do exemplo de Jesus nos evangelhos, que inclusive poucas pessoas leem os evangelhos, né? É por isso que o nosso alvo nessa série vai ser tentar identificar os princípios que determinavam as ações do Mestre Jesus, tentando interpretar os seus métodos e descobrir a sua estratégia evangelística de produzir discípulos, começando por esses 12 apóstolos. No Novo Testamento nós temos os únicos relatos confiáveis de testemunhas oculares do Mestre em ação. Eles registraram as melhores partes, as mais importantes para eles, as que mais lhes chamaram a atenção. Então, os evangelhos são o nosso melhor, único e inequívoco manual de evangelismo. É o plano do mestre de evangelismo. Nós não temos de reinventar o discipulado, mas simplesmente redescobri-lo com Jesus. E ao fazer isso, nós vamos perceber nos evangelhos 8 princípios para a formação de discípulos de Jesus, como disse, baseados no livro de Robert Coleman. A cada episódio, a ideia é ir lançando um novo princípio. E enquanto estudamos, há algumas reações possíveis a esse estudo. A primeira é chegar a conclusões profundas e chocantes, que levem tempo para serem compreendidas e assimiladas à sua cabeça. Tudo bem, isso é normal. A segunda é descobrir alguma técnica específica e se ater apenas a ela, perdendo de vista o todo, não é o que eu pretendo que você faça. O meu alvo é a terceira reação, é que você fique maravilhado com a simplicidade do método de Jesus e se pergunte, como é que eu não percebi isso antes? E então comece a colocar em prática. De fato, as filosofias das igrejas parecem ser tão diferentes da filosofia de Jesus que o que nós veremos poderá parecer revolucionário, mas não é. É simplesmente aquilo que Jesus esperava que nós fizéssemos desde o princípio, mas que por vários motivos nós perdemos de vista ao longo do caminho. Um pastor batista já falecido, chamado Ari Veloso, certa vez disse assim: como igreja, Jesus mandou que fizéssemos apenas uma coisa: discípulos. O resto, os eventos, os ministérios, as comissões, as programações, foi a gente que inventou. Eu concordo com Ari Veloso. Que Jesus nos dê a graça de nos dedicarmos ao que realmente Ele espera de nós: sermos e fazermos discípulos dele em toda a terra. Amém? Então, até o próximo episódio.